Meu nome é Danilo. Sou um filho amado de Deus, em recuperação de feridas emocionais, traumas de infância, padrões como orgulho, isolamento, procrastinação, insensibilidade, codependência, má gestão financeira pessoal, ira no trânsito e impaciência. Cresci como caçula de 3 irmãos, obediente, por medo das consequências, admirando meu pai, mas também temendo seu temperamento explosivo, enquanto minha mãe, sempre amorosa e superprotetora, nos cuidava com dedicação, apesar das constantes discussões entre eles. Geralmente ocorrido por motivos extrafamiliares, financeiros e pelo fato do meu pai ser manipulado pelo meu tio mais novo, que era sócio dele na construtora. Eu era tímido, introspectivo, inseguro. Tinha dificuldades em fazer amizades, carregando o peso de ser o fofinho em casa, mas o gordinho na escola. E isso tornava-me alvo de piadas. O medo de errar me fazia evitar perguntas na sala de aula, prejudicando o meu aprendizado. E as tensões familiares, elas levavam ao meu silêncio e também ao isolamento, moldando muitas das feridas que hoje reconheço e estou tratando em Cristo. No 6º ano da escola, eu vivi o meu pior momento escolar durante uma aula de matemática com uma professora extremamente rígida. A sala estava em total bagunça e, após gritar com todos, ela acabou me chamando para a frente da classe no quadro. E mesmo eu estava quieto e isolado. Diante de toda essa turma, ela pediu que eu simplesmente resolvesse um exercício, mas eu travei. A sala riu, ela gritou ainda mais comigo e eu me senti profundamente humilhado e fracassado. Foi a pior experiência que eu tive na escola. Naquele dia, cheguei em casa e disse à minha mãe que não queria mais ir para a escola, queria sair daquele ambiente, mesmo sendo uma instituição particular e de qualidade. Depois desse episódio, os dias e anos seguiram torturantes para mim. Eram extremamente difíceis, pois a convivência com os meus colegas era insuportável. E eu passei a ser completamente ridicularizado, ignorado e sendo tratado como motivo de piadas. Comecei a praticar artes marciais, o que me ajudou a substituir o medo por coragem, além de contribuir para eu perder peso e deixar de ser o gordinho. No 8º ano, após uma discussão com um colega meu, acabei reagindo fisicamente e recebi uma advertência. Não foi a melhor escolha, mas para mim simbolizou um rompimento com a insegurança e o início de um novo ciclo. Logo depois, no início do ensino médio, minha família enfrentou dificuldades financeiras devido ao Plano Collor e precisei deixar a escola particular para uma escola pública, pois a construtora do meu pai havia fechado. De uma forma surpreendente, essa mudança de escola transformou a minha vida. Na escola pública vivi os melhores anos na época da juventude. Fui acolhido pelos colegas, desenvolvi novas amizades e me destaquei, tanto nos esportes como nos estudos. Tornei-me o popular, querido pela direção, pelos professores e por toda a turma. Era como se o patinho feio finalmente tivesse ficado para trás. Esse novo cenário alimentou meu ego frágil e junto com essa fase também tive o meu primeiro contato com álcool e outras substâncias. Ao concluir o ensino médio, eu fiquei frustrado, pois não pude ingressar na faculdade e acabei por indo trabalhar na loja de carros que meu tio, ex-sócio do meu pai, havia montado. O que acabava me explorando e também me humilhando, repetindo o mesmo modelo que ele aplicava com meu pai. Até um dia eu explodir com ele e pedir demissão. Depois trabalhei na empresa do pai de um colega meu, onde comecei a fumar e beber para me sentir mais seguro, chegando até a experimentar outras substâncias para cortar a embriaguez, influenciado por esse meu colega. Algo que me enchia de uma falsa confiança, mas me deixava culpado sempre no dia seguinte. Esse ciclo se enfraqueceu quando comecei a namorar uma moça muito bonita, cuja aparência alimentava meu orgulho, embora o relacionamento fosse totalmente marcado por ciúmes e manipulação. Por influência dela, iniciei um curso de contabilidade e ali conheci a Simone.
por quem me apaixonei, encerrando o namoro anterior, iniciando a história com aquela que se tornaria mais tarde a minha esposa. Em 95, aos 22 anos, comecei a cursar administração e vivia um relacionamento especial com a Simone. Tínhamos ótimos diálogos, afinidade e, acima de tudo, amor, o que nos levou a decidir por casar. Apesar do nosso amor, algo nos distanciava. A Simone havia se entregado a Cristo, enquanto eu não dava importância à fé e até zombava dos cristãos. Depois de muitas conversas, ela me convidou para visitar a igreja que ela frequentava. Ali, uma canção tocou a minha vida, chamada Água Viva Deu-me de Beber, e eu fui transformado por Jesus após 3 cultos. Quando finalmente contei aos meus pais sobre o tempo de conversão e também a decisão por casar com a Simone, faltando apenas 4 meses, eles ficaram surpresos. Mas, para minha alegria, eles me apoiaram plenamente, inclusive ao saber que eu tomara a decisão de ser cristão. A partir desse momento, tudo começou a se alinhar. Deixei o álcool, deixei o cigarro. O casamento foi se organizando com facilidade. Alugamos um apartamento e reformamos todo ele, com a ajuda dos meus pais e dos meus sogros. E Deus ainda abriu portas para um emprego melhor em uma outra empresa. Casei com a Simone, que me conduziu a Jesus, e vivíamos bem. Claro, com divergências normais, mas sem grandes conflitos. Em 97, eu acabei por voltar a estudar. Simone engravidou nesse primeiro semestre, com a nossa primeira filha, a Luísa. Para mim, pela mudança que tivemos para ir morar na casa dos meus sogros, foi um período desafiador. Eu trabalhava em uma empresa multinacional, estudava administração e estava com autoestima elevada, mas o meu orgulho ficou abalado ao perceber que precisaríamos morar temporariamente com os meus sogros. Nesse tempo, começamos a frequentar uma outra igreja, a Assembleia de Deus, e me envolvi intensamente nas atividades dos jovens junto com a Simone. No trabalho, meu desempenho chamava atenção, e essa busca por reconhecimento me fazia trabalhar cada vez mais. Fui então convidado para implantar um projeto em Porto Alegre, mesmo com a Simone grávida, e aceitei viajar semanalmente por cerca de 8 meses para Porto Alegre e São Paulo. A gestação da Luísa transcorreu bem, mas eu era totalmente ausente, devido ao trabalho que eu realizava, a faculdade e a igreja. Tudo isso alimentava o meu ego, mas enfraquecia também a minha relação com a Simone. Quando o nascimento se aproximou da Luísa, finalizei o projeto e voltei faltando cerca de 15 dias para o nascimento dela. No nascimento da Luísa, passamos da alegria ao desespero, quando ela foi levada à UTI com uma pneumotórax espontânea. Em seguida, recebemos a notícia de uma possível síndrome de Down, com risco de morte. Assumi a transferência para um outro hospital, sem poder contar tudo a Simone, que apenas me disse: cuide da nossa filha. Na ambulância, eu desabei em lágrimas, até ser consolado pelo motorista, que ele repetia: confie em Deus, confie em Deus, a sua filha não vai morrer. No hospital, entreguei a vida da Luísa em oração a Cristo, conforme o Salmo 37:5, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele agirá. E logo soube que, apesar do quadro crítico, ela estava estável, e que o diagnóstico da síndrome de Down, provavelmente, se fosse naquele hospital, não havia sido confirmado. Naquele instante eu senti que verdadeiramente eu me tornei um adulto. Passado 10 dias, o exame da Luísa deu negativo, e vimos isso como um milagre de Deus. Mas vivendo uma fase de fé, mesmo vivendo uma fase de fé ativa, e após ter experimentado o milagre, continuei mergulhado no trabalho, na faculdade e nas atividades de igreja. Agora, como liderança de jovens, movido por uma busca constante por destaque, sucesso e admiração, o que inflava sempre o meu ego, enquanto a Simone cuidava muitas vezes sozinha da Luísa. Éramos muito envolvidos na igreja. Ela liderava grupos de discipulado, eu ensinava na IBD, no coral, no louvor, no áudio e ainda cursava teologia. Porém, tão absorvido por tudo isso,
quase não lembrava, não tenho lembranças da infância da Luísa, além meramente de algumas fotos, que eu também não lembro. E acabei me afastando completamente da minha família, pais, irmãos, meus cunhados e sobrinhos. Passado alguns meses, a Simone conseguiu um novo emprego em uma multinacional e voltou a estudar direito também. E com isso, nossa renda melhorou. Compramos o nosso apartamento, mas a rotina corrida ela continuava, trabalho, faculdade e igreja. E isso nos deixou quase sem convívio. Isso gerou uma crise em nosso relacionamento, com distanciamento, discussões. E eu, irritado e explosivo, comecei a repetir padrões da minha família. Luísa, que passava o dia com os avós, criou mais vínculos com eles do que conosco, o que aumentou minha frustração e desencadeou em surtos de agressividade que afetaram tanto a minha relação com a Simone quanto com a Luísa. Certo dia, a Simone disse que não sabia mais se queria continuar casada comigo. Meu mundo desabou novamente, mas por orgulho, não busquei ajuda e nem em Deus. Tinha medo de mostrar a minha fraqueza, a minha vulnerabilidade, meu fracasso, minha insegurança, acreditando que, mantendo o controle, eu poderia resolver tudo sozinho novamente. Passado alguns dias, a Simone me procurou e passamos a apresentar em Deus em oração a nossa relação conjugal. O que acabou por acontecer, e fomos restaurados. Nosso amor foi renovado, nossa vida começou a se ajustar. A Simone deixou o trabalho para dedicar-se a Luísa, e por um movimento de Deus, eu também fui promovido na empresa. Em 2000, eu fui ordenado pastor na comunidade Rocha Viva, onde servimos até hoje, o que também acabou alimentando meu ego. Em 2004, vivemos uma fase muito boa, quando após 10 anos eu fui desligado da empresa ao qual eu estava trabalhando por um novo diretor. Justamente uma semana depois de descobrirmos que a Simone estava grávida da nossa segunda filha, Ana Clara. Mesmo sendo cristão, eu ainda tentava controlar minha vida profissional, sozinho, sem ninguém. Quando finalmente entreguei um dia meu trabalho profissional a Deus, eu fui novamente contratado, só que promovido, como gerente de uma grande empresa nacional. E rapidamente me destaquei, sendo reconhecido como o melhor gerente em poucos meses. Um milagre que aconteceu, voltou a inflar o meu ego. Devido às dificuldades do nascimento da Luísa, eu carregava um trauma. E quando a Simone foi ter Ana Clara, o meu pedido a Deus era somente que nós pudéssemos sair com Ana Clara nos braços da maternidade, como qualquer casal normal que sai da maternidade com os filhos. E Deus respondeu a minha oração e acabou acontecendo. E posso dizer que no nascimento da Ana Clara, Deus curou os meus traumas relacionados ao nascimento da Luísa. Após 2 anos, aceitei um cargo em uma outra empresa nacional muito maior, sem imaginar que viveria o pior período profissional da minha vida. Mas eu continuava alimentando o meu sucesso, o meu ego. Em apenas 3 meses, conflitos com a CEO dessa empresa, estresse, problemas de saúde, o que acarretou em uma hérnia de disco que me levou à cirurgia. Depois da recuperação, eu saí da empresa e entrei em uma nova empresa, uma consultoria, e voltei ao meu segmento depois de origem. Nesse ciclo, voltei a ter excesso de trabalho, excesso de atividade, com longas jornadas, principalmente de trabalho nos finais de semana, ocupado sempre em busca incessante por reconhecimento, um verdadeiro workaholic, a ponto da Simone dizer que eu deveria alugar um flat na Paulista e voltar em casa somente nos finais de semana. Durante esse período, eu quase não exercia o meu pastorado. Tinha divergências com o meu pastor, que usava o trabalho como fuga, enquanto continuava vivendo atrás de uma máscara pastoral que eu não refletia quem eu era na verdade. No final de 2009, fui desligado da empresa, mas pela primeira vez eu senti um alívio, ao invés de uma frustração. E percebi que Deus estava me trabalhando, Deus estava me tratando mais uma vez, nos sustentando nos momentos difíceis, sempre amparado também pelo apoio da Simone. Em 2010, aceitei uma proposta
em um segmento diferente e me adaptei muito bem, conseguindo conciliar trabalho e ministério, além de viver com mais equilíbrio. Compramos uma casa confortável em um condomínio, um sonho além das nossas expectativas, que se tornou um espaço de acolhimento, reuniões e vida comunitária com as pessoas da igreja e da nossa família. Em 2013 eu fui sondado por uma outra empresa multinacional e não queria saber, não ouvi conselhos, não orei e aceitei essa proposta de trabalhar numa empresa bilionária. Iniciei em janeiro de 2014, mas apesar do porte da empresa, era muito frágil financeiramente e fui desligado após 3 meses. 6 meses depois, eu fui contratado por uma outra empresa. E dentro dessa empresa, eu percebi claramente que não era a minha capacidade de arranjar, de buscar, de me desenvolver. Mas Deus estava me sustentando e guiando, mesmo no sofrimento, mesmo nas dificuldades ao longo desse período. Em 2015, comecei a enfrentar um dos períodos mais difíceis da minha vida. Primeiro, vivi um problema sério envolvendo a minha filha mais velha, que me abalou profundamente. Depois, por causa de uma situação grave relacionada ao pastor presidente da igreja, que é meu sogro, eu e mais 3 pastores assumimos a gestão da igreja, o que me expôs a comentários e comportamentos e a palavras de pessoas que, apesar de caminharem conosco, tinham outras motivações. Ouvi palavras que nunca esperei ouvir de cristãos. Pouco tempo depois, em um 21 de junho de 2015, meu pai passou por um mal súbito e, apesar de inicialmente voltar para casa, acabou sendo levado novamente ao hospital e faleceu. Eu segui a ambulância e no meio do caminho ela parou para tentar reanimá-lo. Mas naquele momento eu ouvi Deus falando no meu coração que o meu pai havia descansado. Minutos depois, no mesmo dia, a tia mais nova da Simone faleceu por complicações de uma cirurgia, gerando 2 sepultamentos no mesmo dia em nossa família. Após esses acontecimentos, ainda enfrentamos turbulência dentro do ministério, ouvindo palavras dolorosas de pessoas que acreditávamos seriam próximas de nós. Isso feriu muito a gente, levando principalmente eu ao isolamento. Esse período gerou um grande desgaste emocional em minha vida, pois muitos optaram por se afastar, revelando que as suas motivações e intenções eram, na verdade, diferentes do que demonstravam. Esses acontecimentos despertaram em mim uma insensibilidade diante da dor dos outros. Eu já não conseguia demonstrar emoção, nem acolher quem passava por momentos difíceis, e sabia que isso prejudicava o meu ministério. Nesse período, eu e a Simone conhecemos a foco da IBM Alphaville e participamos de um workshop do Celebrando a Recuperação com a Roseni e o saudoso pastor Carlos Barcelos. Fui apresentado ao Celebrando a Recuperação. Achei que seria uma oportunidade excelente para ajudar a minha filha nesse momento dela, mas logo percebi que, na verdade, o Celebrando a Recuperação era para mim. Passei a frequentar o grande grupo, especialmente o de feridas emocionais, onde comecei a enxergar aspectos do meu comportamento que eu mesmo não conseguia enxergar. Eu vivia na negação. Em 2017, fiz o grupo de passos, enquanto vivia um período complexo. Profissionalmente, familiarmente, tudo ia bem. Com as minhas finanças, estavam extremamente frágeis, algo que eu evitava reconhecer. Nesse mesmo período, eu e a Simone apresentamos um projeto para revitalizar a visão da nossa comunidade de fé. Inicialmente aceito, mas na sequência, após 3 meses, foi descartado, o que me frustrou e decepcionou profundamente e quase me fez abandonar o ministério. O que me manteve firme foi o Celebrando a Recuperação, onde mergulhei de corpo e alma e comecei a ver a mudança real em minha vida. Mesmo trabalhando distante em Diadema, eu ia semanalmente a Alphaville. Através das partilhas, identifiquei raízes do meu isolamento, raízes do meu orgulho, procrastinação, feridas emocionais, ansiedade, impaciência, irritabilidade e ira no trânsito. Ali aprendi a viver um dia de cada vez e ouvir Jesus me mostrar que não era hora de me deixar a igreja, embora o ressentimento, a mágoa, ainda dificultasse o meu serviço no ministério.
Em uma das partilhas, Jesus tocou meu coração para que eu fizesse uma reparação com alguns familiares que também serviam na igreja. Marquei um encontro em nossa casa com aqueles que me feriram e que eu também havia ferido. E juntos vivemos um momento profundo de reconciliação, algo libertador para todos nós. E nesse período, muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo na minha vida. Mas em cada passo, contei com o apoio constante da minha esposa Simone, que inclusive me acompanhou em parte da minha jornada no Celebrando a Recuperação. Em 2018 eu completei o grupo de passos, mas queria continuar a servir no CR. Porém a Simone, pois ela queria me acompanhar, o horário dela era diferente do que nós poderíamos fazer em Alphaville. E comecei a fazer o grupo de passos na Igreja Batista em Ferreira, ao qual me fez lembrar do meu amigo FAP, e que logo comecei a frequentar o CR às quartas-feiras nessa mesma igreja, levando também a minha filha Luísa, que acabou servindo no CR. Eu estava muito grato a Deus servindo no CR, embora ainda resistisse em me entregar plenamente ao serviço ministerial na igreja, onde eu estava muito ferido. Até que certo dia o FAP me chamou para apoiar na organização do encontro do CR em São Paulo, realizado na Igreja Batista em Ferreira. Naquele dia, Deus restaurou a minha alegria em servir. Eu vi o amor e a disposição de todos, fui acolhido de forma genuína, e ali, Jesus recuperou o meu ministério pastoral. Novamente, eu e Simone, após muitas conversas, diálogos e apresentações, conseguimos iniciar um novo processo de revitalização do ministério da nossa igreja atual, a comunidade Rocha Viva, enfrentando os desafios e superando antigas barreiras. E no final de 2018, vivemos uma reparação profunda e restauradora com a nossa filha mais velha, a Luísa, onde abrimos os corações sobre dores do passado que feriram a todos nós. Foi um verdadeiro milagre que Jesus fez e curou em nosso coração. E nós tínhamos a plena certeza, Deus fez algo maravilhoso pelo CR em nossas vidas. Nesse tempo, o CR também ampliou a minha visão para reconhecer que eu precisava de apoio além da área espiritual. Foi então que busquei ajuda profissional, psicólogo e psiquiatra, que através da terapia e do uso adequado de medicação controlada, passaram a caminhar comigo no meu processo de recuperação. Entendi que pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, mas parte essencial da jornada de cura e restauração que Jesus tem construído em mim. No final de 2022, iniciei meu desligamento da minha última empresa por onde trabalhei cerca de 11 anos, para me dedicar integralmente ao ministério pastoral. E após mais de 2 anos e 8 meses nessa missão, percebo o quanto Deus transformou meu coração. Já não sou guiado pela vaidade, pelo ego ou pela necessidade de reconhecimento, pois fui restaurado nessas áreas em Cristo. Ainda que siga em contínua recuperação como um filho amado de Deus, eu sigo plenamente restaurado em Cristo. Em 2025, tenho enfrentado uma nova etapa de cura, tratando da minha má gestão financeira pessoal, cujas consequências ainda enfrento, mas que já não define mais a minha identidade. Em 2023, com o apoio do FAP e do CR Brasil, tivemos a oportunidade de implantar o Celebrando a Recuperação na comunidade Rocha Viva, onde hoje eu tenho a honra de estar liderando. E agora, encerramos em 2023 o último ciclo, somando cerca de 60 pessoas formadas ao longo desses anos. Hoje permaneço firme no CR, sem mais ser perseguido pelo meu passado, lidando com as minhas feridas emocionais em Jesus. Após 10 anos dessa jornada, eu vivo com convicção a verdade
que está escrito na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Sigo em recuperação contínua, ao lado da minha esposa, da nossa comunidade, das minhas filhas. E no próximo ano, tenho a certeza que eu inicio um novo ciclo de recuperação no Celebrando a Recuperação. Essa é a minha partilha. Obrigado por me ouvirem. Queridos, é muito especial ter um pastor celebrante. Eu sempre digo que só Deus pode dar-nos essa graça. Normalmente o pastor vem pedindo ajuda para começar o celebrando na igreja dele, mas esse querido, ele é um celebrante e foi um privilégio estar na igreja dele. Pessoal da Comunidade da Graça está aqui? Perdão, da Rocha Viva. Levanta aí, quem está aqui? Olha só, que legal. Queridos da igreja dele. Nós teremos mais 4 minutinhos e os nossos adolescentes vão terminar nossa reunião de hoje. O pastor vai falar uma palavrinha e nós vamos, enquanto ele está falando, os adolescentes já vão subindo, pode ser? Claro. Eu vou tomar só um minutinho para quebrar o protocolo, mas eu queria agradecer a minha esposa, Simone, agradecer ao FAP. Se eu estou aqui, é porque um dia eu ouvi a sua palestra e porque ele me incentivou nessa caminhada. E para a gente que acredita no Celebrando como uma ferramenta que Jesus nos coloca, eu vou ousar dizer que além de uma ferramenta, é um modelo de vida. Eu, hoje, posso estar aqui e agradecer ao Marco Aurélio e Andréia. O Marco é pastor auxiliar, caminha com a gente. E lá no começo do Celebrando, eu e ele tivemos uma divergência, ao ponto de ele quase sair da comunidade. Mas hoje ele está aqui porque ele entrou no Celebrando. Nós tivemos reparação e hoje ele lidera na comunidade o Celebrando a Recuperação. Então, é um modelo de vida. Deus abençoe.